professora Anne, eu tenho cabelo louro, longo e liso, eu uso óculos de grau, tenho olhos castanhos, minha pele é clara, minha estatura mediana, eu sou magrinha. Além dos acessórios, hoje eu estou usando também um vestido uva. E hoje a gente também vai trabalhar as atividades 11 e 12 do nosso caderno do segundo ciclo. A gente aqui já no começo traz para vocês uma pista do que a gente vai tratar. A gente está vendo aqui o continente. Que continente é esse? O continente americano. E a gente vê ali a representação de dois indígenas. Vamos lá. A gente começa com o descobrimento da América. E aqui a gente já tem uma imagem, Cristóvão Colombo, com as suas embarcações, aquela época das grandes navegações, né? Vamos entender um pouquinho desse processo, vamos refletir também sobre esse processo. Então, lá no textinho do nosso caderno diz assim: Cristóvão Colombo nasceu em Gênova, Itália, em 1551. Não é, professora? Por que então a gente associa ele com a Espanha? Vamos entender. Começou a navegar desde os 15 anos e se estabeleceu em Lisboa. Então, até aqui eu não estou entendendo porque chegou na Espanha, mas vai entender, vai comigo. Donde trabalhava em la elaboração de mapas marinhos. Então, ele já fazia isso aos 15 anos. Por um erro de cálculo, creía que podía llegar a Asia por el oeste, atravesando el Océano Atlántico. Estos planes no convencieron al rey de Portugal. Entonces, Colón se dirigió a Castilla en Espanha. Está aí a relação de onde vai entrar a Espanha nessa história. Para falar com os reis da época, Isabel de Castilla e Fernando de Aragón. Allí encontró el apoyo y ayuda para financiar el viaje que lo llevaría al descubrimiento de América. Então, por isso a gente fala do Cristóvão Colombo enquanto um descobrimento relacionado aos espanhóis, porque ele teve o apoio, no final das contas, foi dos reis da Espanha. Seguindo, a gente usou o termo de descobrimento em espanhol. A gente estuda desde pequeno com esse termo. Mas vamos ver alguns relatos, algumas questões aqui, para a gente ver se a gente continua ou não usando, o que a gente vai achar disso aí. Então eu tenho lá entre comillas, ou seja, entre aspas, la verdadeira história del 12 de outubro, 12 de outubro está sendo retomado aqui na frase, está sendo retomado lá na imagem, porque o 12 de outubro é o dia da Hispanidade. Se celebra el día en que Colón llegó a las tierras americanas. Bom, então é nesse contexto que aparece 12 de outubro. La verdadera historia del 12 de octubre es que Colón nos exterminó, trajo enfermedades, ele trouxe doenças e nos deixou em anos de desventaja. Bom, obviamente, essa é uma nova mirada. Não é aquela que a gente vê nos livros didáticos, ou pelo menos viu quando a gente estava estudando, né, tempos atrás, ou as pessoas mais antigas também. E começa a ter uma visão do outro lado da história, do indígena contando quais foram os prejuízos trazidos por essa colonização. E embaixo eu tenho um outro textinho que vai tratar um pouquinho também sobre essa reflexão. Quando Cristóvão Colón chegou à América, aqui já habitavam alguns pueblos, alguns povos, que foram chamados índios. Ele acreditava que ia chegar aos índios. Então, quando ele chegou aqui, que ele viu alguém, índios. Por los europeos. Estos pueblos, en gran parte, estaban organizados en lo que podemos nombrar de verdadeiras civilizações. Então, quando ele chegou na América e a gente usa o termo descobrimento, na verdade ele encontrou pessoas e civilizações super avançadas. Será que ele descobriu o que já estava, o que já tinha gente vivendo? Isso é descobrimento? Bueno, las cuales poseían sistema de escritura, conocimiento de astronomía, arquitectura, engenharia, religião, língua, arte e cultura próprios. Então, não eram civilizações pouco avançadas. Elas tinham conhecimento até de astronomia e engenharia, por exemplo. De estas civilizações, destacamos três que foram muito importantes em la era pré-colombina, que foram os famosos incas, os maias e astecas, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais de detalhes sobre eles. Bom, então daí a gente realmente já olha para esse descobrimento e no mínimo a gente já bota a comilha, já bota umas aspas aí, porque realmente é um termo que está um pouquinho fora da caixinha. Bom, e aí a gente tem aqui uma
bem emblemática, bem forte. Se a gente olhar para ela e fizer a leitura dela, a gente vai perceber o europeu chegando e ele fazendo exatamente o domínio e o extermínio dos indígenas. E aí, gente, olha lá, ligado, saindo da mente, né, desse indígena, as bolinhas que são representando o pensamento, e eu venho com jesuíta em nome da fé, em nome da lei cristã na época, também com a espada, né, também sangrando esse pensamento. Olha como essa imagem traz pra gente as várias formas de extermínio que foram produzidas aqui em território americano. Então esse descobrimento, esse 12 de outubro, essa comemoração, ela é muito questionada em alguns lugares. Bueno, tras el descubrimiento, e aí eu já venho entre comillas, porque a gente já problematizou essa palavrinha, esse término, de América, se dieron las expansiones territoriales para conocer y, claro, explorar las nuevas tierras en búsqueda de riquezas. En el siglo XVIII, la mayor parte del continente estaba subyugado al reino de España. De esta manera, la lengua española se expande por América y se transforma en la lengua oficial de varios de sus países. Então é assim, gente, que a gente tem ali do lado um mapa bem ilustrativo. Todos os países que estão marcados são países hispanohablantes. Então, se a gente tem aqui, bom, a gente encontra aqui um mapinha bem ilustrativo. O que a gente tem aqui? Os países hispanohablantes, vale? Do lado de lá, eu tenho Espanha, Guiné Equatorial, mas aí a gente está falando de Europa, a gente está falando de África. A gente agora está se centrando aqui, América, vale? Todos estes países que estão marcados são países hispanohablantes, justo por esta razão de que Espanha ha colonizado, explorado estes territórios. Assim, são territórios que tomam como língua oficial o espanhol. Bueno, en este contexto de explorar, no solo los indígenas fueron víctimas, así como também os africanos. Então a gente vai entrar um pouquinho nessa história e vai, pelo menos, dar uma pincelada com algumas reflexões bem importantes do que aconteceu nesse período. Esclavitud de africanos e afrodescendientes em la Nueva Espanha. Nueva Espanha são esses territórios da América que estavam subjugados ao reino da Espanha. Se estima que entre el siglo XVI y finales del siglo XIX, alrededor más o menos de 12,5 millones de africanos y africanas fueron sacados a la fuerza de sus tierras de origen y llevados a América para ser vendidos y realizar tareas forçadas de diferentes índoles. Então eles foram tirados à força, todo mundo já sabe disso, já conhece essa história, né? Para realizar diferentes tipos de trabalhos escravos. Los esclavos estavam marcados e transportados em barcos bajo contextos insalubres e inhumanos, lo cual, expuestos a diversas enfermedades, doenças, davam como resultado um alto número de muertes de africanos que não sobreviviam a las extremas condições. Então muitos deles nem chegavam ao território americano, eles já morriam no próprio transporte pelas condições insalubres e desumanas com que eram transportados. La presencia de personas africanas en las complejas sociedades coloniales originó no solo el encuentro y el intercambio cultural entre indígenas, africanos y españoles, sino que el mestizaje. Então a gente tem esse encontro cultural, né? De certa forma a gente tem o lado bem negativo da escravidão, mas por outro lado a gente também teve um intercâmbio cultural, que hoje é a riqueza que a gente guarda dessa época, e aí a gente tem essa imagem, essa ilustração que está lá no caderno de vocês, que já traz mulato, já documentando essa mestiçagem. E a riqueza de contribuições que marcam diversos aspectos atualmente, ainda que se negasse por muito tempo, essa incorporação cultural foi acontecendo. Então hoje, no campo alimentar, no campo vocabular, no campo de cultural, danças e músicas, a gente tem muito forte essa presença afrodescendente na nossa cultura e precisa valorizá-la porque ela faz parte da nossa história
e é sim um presente esse intercâmbio. Bueno, tenham todos uma excelente semana, mas antes de me despedir eu queria mostrar para vocês esse GIF aqui que eu achei muito legal e tenho certeza que se a gente pudesse voltar na história e o indígena pudesse usar essa artimanha aqui para mandar ele para outro lugar, esse europeu iria para outro lugar e não teria chegado por aqui feito o que fez, né, gente? Nos vemos pronto, uma excelente tarefa, hasta la vista.